Ao fim de tanto tempo de espera, finalmente o vídeo da receita do pão de arroz. Tanto me pediram, porque cada vez mais as pessoas querem comer saudável e sem glúten. Essencialmente deixar o glúten. Para quem quer deixar o glúten, este pão é fantástico. E para os amantes de pão, claro. Vão ver que é muito simples e muito rápido de preparar. Vou-vos dizer daquilo que vamos precisar, depois as quantidades coloco por escrito no final. Eu tenho um caderninho, como podem ver, um caderno de escola, ok? Que é onde eu guardo todas as minhas receitas que eu uso no dia a dia. Primeiro, porque tem quantidades exatas e aqui em casa cozinha-se muito, portanto é normal eu me esquecer das quantidades de uma receita para a outra. Depois não sei as quantidades exatas e é preferível tê-las por escrito. Portanto, agora aqui vou-vos só dizer os ingredientes, está bem? Ter um caderninho, olhem que é uma boa ideia. Eu sou suspeita porque gosto de escrever. Vou à procura à internet e as receitas que eu depois de experimentar, que realmente eu quero fazer, continuar a fazer e que resultam, passo sempre para aqui. E sabem porque é que isto é fantástico? Porque não há perigos, ok? Nem que salpique água, nem que se entorne alguma coisa. O livro está todo manchado, o caderno está todo manchado, mas as receitas continuam aqui, ok? E não há qualquer problema porque não se estraga. Então, vamos ao que é necessário. Antes de mais, precisamos de um liquidificador, ok? Este pão é feito no liquidificador. Esse é o utensílio principal. Depois, precisamos de arroz branco, água. A quantidade de água deve estar refrigerada, de preferência, porque no processo de trituração, a massa chamemos assim, porque é uma massa, é mais líquida, mas não deixa de ser uma massa. Ela vai aquecer. Com a reação química dos ingredientes, a massa vai aquecer. Portanto, quanto mais fresca estiver a água, melhor. Óleo ou azeite na receita original, eu uso sempre azeite, nem substituo sequer por óleo de coco, é sempre azeite. Mel, sal, fermento biológico. Atenção, habituem-se a ler os rótulos, ok? Fermento biológico seco, em pó, vem em saquetas, que eu já vos mostro a seguir, mas leiam e certifiquem-se que diz sem glúten, porque isso eu não sei, eu também não sei tudo. Não sei se há fermento com glúten, mas aquele que se usa, porque é um pão sem glúten, tem que dizer obrigatoriamente sem glúten. E é isto, depois precisamos de um forno, além do liquidificador e uma forma. E de preferência, papel vegetal. Também a podem pulverizar ou barrar com óleo e depois passar a farinha, uma farinha sem glúten, mas sinceramente é muito mais fácil e muito mais rápido usando uma folha de papel vegetal. E a seguir vocês já vão perceber porque eu vou-vos mostrar, está bem? Então, a primeira coisa a fazer será pesar as 350 gramas de arroz necessárias à receita. Eu uso basmati, porque segundo a da Ecoproteste parece que atualmente é o melhor arroz, tanto o basmati como o risoto, mas podem usar qualquer arroz. Passam 5 gramas, não liguem porque também não faz mal. Agora em seguida, este arroz vai ser demolhado, por isso é que eu coloquei num recipiente tão grande, como podem ver. Vamos colocar bastante água, para ficar bem demolhado, e o mínimo para demolhar o arroz serão 2 horas. E pronto, já aqui temos o arroz demolhado, ao fim de... Este teve mais de 2 horas, cerca de 3. E outra coisa, se por acaso esquecerem do arroz de molho, coisa que já me aconteceu, esquecer que tinha o arroz de molho para fazer o pão, não se preocupem, porque podem deixá-lo uma noite inteira a demolhar ou até um dia inteiro, que ele não se estraga, ok? Outra coisa, a receita original só leva arroz e o resto dos ingredientes que eu vos vou mostrar, e depois no final da receita ou até como mensagem, eu depois coloco lá por escrito
todos os ingredientes da receita, mas a original só leva arroz. Eu, ao fim de algum tempo, entendi que juntar-lhe um pouco de chia resulta, dá-lhe mais elasticidade e o pão não fica seco de um dia para o outro e nos dias a seguir, está bem? O passo a seguir é simplesmente escorrer o mais possível a água onde o arroz esteve a demolhar. O arroz já está escorrido, portanto vamos juntar a água. Já aqui temos o liquidificador. Eu gosto sempre de fazer este processo dentro do lava-louça. Vocês vão perceber porquê. Porque primeiro o que vamos colocar deixa-me mostrar-vos melhor. O que vamos colocar primeiro no liquidificador, vamos começar pelos ingredientes líquidos e só no final é que vamos juntar o arroz. O que é que acontece? O liquidificador já tem lá líquido dentro. Quando nós vamos a juntar o arroz, há sempre, mas sempre o risco de salpicar. Já tive vários acidentes no início quando comecei a fazer este pão, por isso é que eu tenho sempre isso em atenção. Como vos disse, a água deve estar refrigerada, só que aqui em casa a água sai bastante fria da torneira, portanto é diretamente da torneira, como podem ver. Ok, isto é um copinho medidor e vai para dentro do liquidificador. A primeira coisa a colocar é a água. Já aqui tenho a quantidade certa de azeite, que é o que se junta a seguir. Ok. A seguir, a receita original diz que é meia colher de sal. Eu ponho sempre uma colher, porque nós não queremos isto a saber tipo bolo ou outra coisa qualquer. Isto é pão, portanto leva sal, uma colher rasa de sal. E a receita original manda também 2 colheres de sopa de mel. O mel é necessário, se não for mel tem que ser qualquer outro açúcar. Para quê? Para fazer a reação com o fermento, para o bolo, ao fermentar, ao levedar, crescer mais rápido, porque senão demoraria imenso tempo. Pode-se retirar o açúcar dos pães, qualquer açúcar, de preferência mel, que é mais natural, mas não se pode retirar, não se deve retirar totalmente, porque senão o fermento não vai levedar ou vai demorar muito mais tempo, ok? Portanto, eu só lhe coloco uma colher de mel e a receita que eu vos vou dar, logicamente, é aquela que eu faço e que resulta muito bem. Não fiquem impressionados por eu usar as mãos, porque aqui em casa é assim, eu estou na minha casa, na minha cozinha, as mãos muito bem lavadas, de preferência, não é? Mas é tudo feito à mão, não há cá luvas. Pronto. O mel está. Agora, vamos então adicionar o arroz, mas com muito cuidado, para não acontecer aquilo que eu vos disse, que é salpicar. E às vezes salpica a sério, o que vem cá para fora, e não se esqueçam que já tem ali dentro azeite, portanto não nos apetece muito ficar com a cozinha toda engordurada, pois não, porque a seguir vamos ter que limpar. Portanto, aqui dá mais jeito fazê-lo com a colher do que propriamente com a mão, mas isto tem que ser mesmo feito com muito jeitinho para não vir o que lá está já dentro, cá para fora. O arroz já está todo aqui dentro, como podem ver, e agora é triturar. Antes de eu ligar isto, e que vai fazer imenso barulho, eu vou vos dizer quanto tempo é que isto tritura, ok?
entre 4 a 5 minutos, está bem? Depois eu mostro-vos a outra receita que leva a chia. O processo é todo igual, mas eu já vos vou mostrar. O fermento é colocado só no fim, porque é a única coisa que falta antes de ir para a forma, está bem? Entretanto, vou ligar isto 4 ou 5 minutos. A massa já está toda batida, tudo triturado. Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou-vos mostrar mais de perto. Vou chegar esta coisa para ali. Estas são as saquetas que eu vos falei do fermento, ok? E se vocês repararem, este é do Mercadona, estou a fazer propaganda assim, gratuita. Se vocês repararem, diz ali sem glúten, ok? Não tem que ser do Mercadona, logicamente. Às vezes também compro no Continente, é de outra marca, não interessa. E atenção, quando estiverem a preparar a receita, porque estes, por exemplo, são de 7 gramas cada pacotinho. E de marca para marca difere. Não têm todos a mesma quantidade, o mesmo peso. Portanto, não têm a mesma quantidade de fermento cada saqueta. Portanto, têm que terem atenção a isso. Agora, como é que isto se faz? O fermento adiciona-se agora, portanto, com isto já tudo batido. Mas atenção que não vai ficar nem sequer 1 minuto a bater mais a massa. Portanto, vocês vão ligar o liquidificador, ok? Só para misturar o fermento na massa. Mas não é para estar a bater. E pronto, é só isto. Já está. Está pronto para ir para a forma. Aqui já tenho a outra massa para o outro pão que eu disse que ia fazer, que é a minha receita alterada. Até aqui é tudo igual, ok? Só que eu vou-lhe acrescentar chia, ok? Então, deixam esta massa 4 minutos, ok? Se lhe juntarem a chia, pelo menos. E depois põem-lhe, vão ver, adicionam 2 colheres de sopa de chia. E só ao fim de 4 minutos, porquê? Porque a chia vai absorver a água da massa e vai inchar, ok? Portanto, só agora é que se junta ao fim de 4 minutos e bate apenas 1 minuto. E depois acrescenta-se o fermento exatamente da mesma forma e deixa-se simplesmente mexer o fermento, como eu já vos expliquei. A caixinha de onde o fermento vem, só para terem noção, por exemplo, do Mercadona, é isto. Traz, também difere de marca para marca a quantidade de saquetas que traz. Esta traz 10 saquetas de 7 gramas, mas é isto. E mais uma vez tem aqui a indicação sem glúten, ok? Pronto. Agora, a preparação da forma. É uma forma, nem sei que tamanho é que isto tem, mas não é das maiores, há vários tamanhos. Esta não é das maiores, aliás, eu tenho 2 diferentes, só que esta tem pegas, esta não tem, mas são exatamente do mesmo tamanho. Então, o que é que nós vamos fazer? Uma folha de papel vegetal, ok? Eu compro estas do Continente porque já vêm individuais, não é preciso estar a cortar a rolos. Com papel vegetal eu prefiro estas porque já vêm assim as folhas individuais. Pronto. E agora com jeito, que às vezes não é o meu forte, diga-se de passagem, faço as coisas à bruta e depois resulta mal. Vamos, portanto, forrar a forma. Porque eu digo com jeito porque ao encostarmos o papel vegetal no fundo da forma, muitas das vezes o papel rasga. Portanto, tem mesmo que ser feito com jeito. Pronto, já está a forma forrada, como podem ver, ok? É só isto. É só moldar a folha à forma com jeito, por causa dos cantos, estão a ver lá dentro, para não rasgar.
e está pronto a meter a massa. Não leva qualquer gordura por baixo do papel, entre a forma, não. É só isto. Claro que num dia normal e cada vez que faço o pão, este trabalho de forrar a forma eu faço enquanto a massa está a bater, claro. Mas aqui não ia dar jeito nenhum, porque isto, as liquidificadoras fazem um basqueiro, um barulho enorme, portanto não dava muito resultado para gravar o vídeo. Então, agora é só deitar a massa na forma, como podem ver, ela é bastante líquida, ok? E está feito, vai a levedar. Aqui temos a nossa massa pronta a levedar. Atenção, não sei se vocês conseguem perceber, mas a massa dentro da forma não deve ficar mais do que 2/3, está bem? Que é para ter espaço para crescer. E onde é que ela vai a levedar? Todos nós temos uma bela estufa em casa, que é o nosso micro-ondas. É tão simples quanto isto. E pronto, já está. Dentro do micro-ondas é o melhor sítio que eu encontrei e que muita gente já sabia disso, para a massa levedar. Depende, como é óbvio, da temperatura da casa, do ambiente onde está. Mas demora cerca de 20 a 30 minutos para levedar. A massa está a levedar há 10 minutos, portanto é tempo de ligar o forno, que é para quando a massa acabar de levedar, o forno já está pré-aquecido, ok? Pré-aquecido, 180 graus, é a temperatura que o pão vai cozer. Meia hora, vamos ver como é que está o pão. Atenção que no verão aqui em casa ele leveda em 20 minutos, não precisa de mais. E vocês já vão ver uma coisa que eu vou-vos mostrar. Está na hora de ir para o forno. Porquê? Porque ele levedou até aqui. Estão a ver as bolhinhas? O pão está levedado. Não deve crescer mais do que isto. Ok? Não pode passar da borda da forma. E porquê? Porque o pão ainda vai crescer no forno. E já me aconteceu as primeiras vezes deixá-lo crescer um bocado mais enquanto está a levedar. Por isso é que tem que ir verificando as primeiras vezes que o fazem, porque tudo depende do ambiente onde ele está a ser feito, e depois pode crescer demais. E quando ele cresce mais, o que é que vai acontecer? No forno, começa a crescer e vem todo por fora. Parece uma fonte de chocolate quente, aquelas fontes que deitam o chocolate assim todo por fora. É o que vai acontecer. Começa a escorrer pelos lados e cai todo para o fundo do forno, para o tabuleiro do forno. Portanto, não deixem crescer mais do que o limite da forma. E depois vocês vão ver o resultado, que ele agora ainda vai crescer. O tempo de cozedura do pão, aproximadamente 50 minutos, porque 180 graus neste forno não é o mesmo que 180 graus no outro forno. É muito variável, portanto as primeiras vezes nós experimentamos. Se correr bem, ótimo, excelente. Se correr mal, vamos ter que adaptar. Mas o tempo de cozedura deste pão a 180 graus são 50 minutos. Eu deixo sempre 55, porquê? Porque cá em casa nós gostamos do pão bem cozido e bem tostado por cima, porque fica mais crocante. E aqui está o resultado final. Os dois pães. E estiveram a arrefecer em cima de uma grade. Não devem nunca fatiar estes pães em quente. Se gostam dele quentinho, com um bocadinho de manteiga, ok, mas deixa-no pelo menos amornar. Não o fatiem quente, porque senão depois vai-se desmanchar e o que ficar vai perder umidade, portanto vai perder qualidade do pão e vai também perder a elasticidade com que fica. Pronto. Este é o que teve os 50 minutos. Estão a ver? Este, tal como eu vos disse, é o que está mais tostadinho, porque nós gostamos dele assim. Então vamos fatiar, para vocês verem, para ver como é que está.
Começamos por este. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, o som do aquele crack da crosta. Está crocante, olhem. Conseguem ver? Este pão é o original, é simplesmente delicioso. Eu vou aproximar e aqui mais à luz, que a luz da bancada não é tão branca como a do teto. Olhem para este pão. Tem? Assim? Olha esta elasticidade. Agora vou-vos mostrar. Vou colocar isto aqui outra vez. Esta é a parte, para mim, a melhor, porque tem mais crosta. A fatia a seguir ainda é mais elástica. Vêem? E os buraquinhos que ele tem? Pronto. Este é o normal. Ou o normal. Disparado. O original. Normal são todos. Este é a versão com chia. Olhem. Vou tirar aqui novamente. Olhem o que eu vos disse. Olhem para esta qualidade. Este pão é só delicioso. Agora imaginem isto acabadinho de fazer com manteiga, ainda morno. É delicioso. Missão cumprida, a receita está dada, está explicado como é que se faz o pão ao fim de muito tempo de espera, mas a minha missão está cumprida. As duas fatias, a diferença, a original e a versão com chia, que é a que nós habitualmente comemos cá em casa. Eu quando faço logo 2 ou 3 pães, como devem calcular, para poupar tempo. Então, qual é a forma de o conservar? É fatiá-lo, portanto, depois de frio, e usamos estas folhinhas de papel vegetal, estes retângulozinhos que colocamos entre as fatias, assim, e vai ao congelador. Metemos num saco, claro, e vai ao congelador. Portanto, isto é fantástico. E sabem porquê? Porque as fatias ficam automaticamente separadas, portanto só tiramos a fatia que queremos, uma ou duas, ou as que queremos para comer, e este papel não se estraga. Porque isto depois é só pousar em qualquer sítio, em cima da bancada, deixar ficar em cima da bancada, ele seca, guarda-se e reutiliza-se, porque estes papelinhos, eu já não sei quanto tempo é que isto tem, mas isto anda aqui se calhar há 1 ano ou mais, porque são sempre os mesmos, porque de facto não se estragam. Espero sinceramente que gostem. E digam qualquer coisa. Comentem se resultou, se não resultou, se gostaram, se correu bem a preparação ou não. Se tiverem dúvidas também me podem mandar mensagem privada porque eu respondo. Estejam à vontade, está bem? Mas espero sinceramente que gostem porque nós adoramos.